Bom, gente, então vamos dar as boas-vindas a todos os colegas, irmãos e irmãs, né, para o segundo semestre deste ano maravilhoso que vai ficar nas nossas histórias, das nossas vidas, e as atividades da AME, que só tivemos em março esse ano, tivemos que parar, e agora nós vamos recomeçar todos os meses e começar, então, com uma palestra muito importante, que é aqui com o nosso querido Ricardo Gandra de Bernardi, de Florianópolis, médico homeopata e pediatra, palestrante e escritor espírita, e a nossa querida Giovana Rosa de Bernardi, sua esposa, também palestrante, espírita, terapeuta floral, com formação em parapsicologia. Então, uma dupla da palestra, né? Uma dupla da pesada. Oi? Uma dupla da pesada. Da pesada, né? Que vão abordar hoje um tema raro, né? Que é um tema raro que é sobre o autismo, um tema muito específico, mas muito importante, porque a gente não tem muitas informações a respeito do autismo na parte espiritual, tudo mais. E o Ricardo pesquisou junto com a Giovana e vão trazer para nós, né? Então, é uma reunião amigável, somos do grupos aqui, é uma reunião à vontade, que nós queremos que ela seja assim, que ela seja tranquila. Deixa que eu tenho idade para pegar, né, Nini? E que nós vamos, ver, após o tema do Ricardo, vamos trocar algumas ideias, vamos ver se dá tempo de nós fazermos algumas perguntas e complementar. Então, só para iniciar a nossa jornada, a nossa palestra de hoje, vamos pedir para o Manuel fazer a nossa prece de abertura. Manuel, por favor, você que é um dos nossos pilares aí. O Manuel está com o microfone desligado, Tristão. Ilka, então faça você a prece de abertura. Tristão, faça você. Então, tá bom. Faça você. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus proteção para a noite de hoje, que possa a sua presença estar presente nos nossos corações e que o tema de hoje seja útil nas nossas vidas, nos nossos atendimentos, no nosso auxílio ao semelhante. Então, é um prazer podermos estar juntos novamente, ligados pelo pensamento, pelas nossas emoções, pelos nossos corações, e em nome de Deus, então, vamos dar por aberta a nossa palestra de hoje. Então, doutor Bernardo e doutor Ricardo, e Giovana, né, com a palavra. Bem, meus amigos, é um grande prazer para mim e para a minha esposa, a doutora Giovana Rosa de Bernardi, estarmos aqui conversando com vocês. Vamos, então, em função do nosso horário, que é limitado, vamos, então, iniciar a nossa exposição e temos um grande prazer de estar com vocês e depois responder alguma pergunta que venha surgindo aos poucos. Visão espírita ou aspectos espirituais do autismo, do transtorno, né, do espectro autista. Né? Essa é a nossa abordagem. Muito bem, eu vou pedir, então, para a Giovana ir começando a ler alguma coisa e a gente vai conversando, trocando ideias aqui. Bem, vocês me escutam? Todos estão lhe ouvindo, fique tranquilo. Deixa eu desligar o meu microfone aqui para não dar eco. Uma boa noite a todos, né? Então, o primeiro slide aqui que nós vamos trabalhar agora, dentro da doutrina espírita, é que o assunto vai ser todo abordado. Então, nós vamos traçar aqui os princípios básicos, né? Então, Deus, que é a sabedoria universal onipresente, a existência da alma, lembrando que somos espíritos encarnados, e a sobrevivência, né? A vida após a vida física. A comunicabilidade dos espíritos, através de quê? Da mediunidade. A pluralidade dos mundos habitados, né? Onde
temos aqui uma frase muito importante que se refere que na casa do Pai há muitas moradas. Por isso que nós estamos trazendo essa frase, porque ela trata justamente da pluralidade dos mundos habitados. A reencarnação, que renascemos muitas vezes, e a evolução, que é a nossa busca pessoal, que é evoluir sempre. Está dentro que aqui que nós traçamos a sabedoria e felicidade. A imagem da Giovana está aparecendo? Está perfeito. Bem, Perfeitamente. Então, perfeitamente. Ótimo. E, bom, não voltando ainda ao slide anterior, só uma rápida conexão com o autismo. Isso. Por que nós colocamos esses princípios básicos? É importante nós, no contexto espírita, entendermos que Deus não criou um espírito autista, que somos espíritos encarnados e temos uma longa história, e esse autismo se construiu nessa história, que nós sobrevivemos, levamos para o mundo extrafísico características, peculiaridades, né? Sabemos disso pelo item 4 ali, através da mediunidade, da comunicação, das orientações, nos explicando o autismo. Pluralidade dos mundos habitados. Há autistas que são reencarnações de outros astros. Isso geram distúrbios, dificuldades no cérebro. Daí a conexão que nós vamos fazer na nossa exposição. E o processo da reencarnação. Isso se constrói ao longo dos séculos e dos milênios. Mas todos serão sábios e felizes. Pessoas com dificuldades, todos nós temos. Autismo é uma delas, né, que as pessoas têm. Mas todos terão um processo evolutivo em um futuro maravilhoso, sábios e felizes. Então, é colocar o autismo dentro desse conceito dos princípios básicos. Por isso é que nós alentamos esses itens. Próximo, por favor. Pode seguir, doutor Bernardo. Pode. Então, o autismo, agora entrando propriamente no assunto, né? O que nós iremos abordar, o doutor Ricardo irá abordar propriamente no assunto gerais do autismo, no assunto, né? O que nós iremos planetária, a origem espiritual, as anteriores e justamente a questão que é mais importante é a família. Exato. Bem, então vamos seguir, então. Pode passar o próximo. Então, vamos tratar aqui das características autistas. Doutora Giovana, seu microfone está falhando. Variam de pessoa para... É o seguinte, que nós sabemos que não há dois espíritos, não há uma causa única de autismo. Seu microfone também está falhando, doutor Bernardo. Agora está bem? Agora melhorou. Talvez deixar só um computador ligado. Agora está bem? Deixar um computador só ligado, por causa da velocidade. Um só ligado? Deixar um computador. Então vamos fechar aqui. Fechar aqui e ficar nesse aqui. Não, mas esse aqui não tem câmera. É o que estiver funcionando com a câmera. Não, vamos ver o seguinte, vamos ver se no outro computador aqui aparece a nossa imagem. Pronto, estou da frente do outro computador. Aparece a minha imagem? Eu acho que não aparece. Está aparecendo. Então, vamos lá.
Tem que ficar com o computador que tem a imagem. Mas que já apagou. Desliga o outro. Eu já desliguei. É que quando os dois ficam, por isso que ela estava do lado, não aparecia? Você liga 2 computadores na mesma internet. Podemos seguir? Pode, agora melhorou. Tá, podemos seguir. Então, vai falando, doutor Caio, então, variam de pessoa para pessoa. Bem, por que varia de pessoa para pessoa? Porque não há dois espíritos idênticos. São histórias completamente diferentes, são reencarnações diferentes, que geram consequências diferentes, e causas e consequências. Então, nós vamos ver os diversos tipos de causas de autismo do ponto de vista espiritual. Espera aí, pai, só um pouquinho. Bem, vocês estão vendo a minha imagem ou não? Bom, pode passar o próximo, por favor. Aqui, ó. Estamos nós dois. Emerson, mantenha os microfones fechados, por favor, deixa tudo palestrante. Então, crianças com meses de idade, né? Queres prosseguir? Não, pode ler. Tá. Perder habilidades já adquiridas, por exemplo, balbúcio, gesto de alcançar, contato ocular, sorriso social, né? Não se voltar para sons, ruídos e vozes no ambiente, não apresentar sorriso social, baixo contato ocular e deficiência no olhar sustentado, baixa atenção à face humana, preferência por objetos, demonstrar maior interesse por objetos do que por pessoas, não seguir objetos e pessoas próximos em movimento. Bem, você observe o seguinte, perder a habilidade já adquirida. É uma criança que já alcança objetos, que já faz contato ocular, que já tem sorriso social. O sorriso social se manifesta aos 2 meses de idade. Então, aproximadamente. Quando uma criança tem 3 ou 4 meses, ela deixa de ter o sorriso social, ela perdeu uma habilidade já adquirida. Se ela já balbucia algumas coisas, que geralmente em torno de 90 dias de idade, 3 meses, isso é variável um pouco, o tempo em cada criança. Se ela já tem essa habilidade, e ela perde essa habilidade, é uma perda de habilidade já adquirida. Isso é suspeita de autismo. Como também tudo demais que foi lido ali, né? Então, são características de uma criança que pode-se inferir a possibilidade de autismo. Bem, sigamos. Bem, uma criança que apresenta pouca ou nenhuma vocalização. Não que ela perdeu, ela sempre teve quase nenhuma vocalização. Que não aceita o toque, que não responde ao nome, que tem uma imitação pobre, que tem uma baixa frequência de sorriso, reciprocidade social, bem como restrito engajamento social, ou seja, pouca iniciativa e baixa disponibilidade de resposta. Então, é autoexplicativo, né? Nós estamos colocando rapidamente aqui, né, porque não é uma aula médica de autismo, é apenas identificação para que nós possamos chegar às nossas conclusões. Então, interesses não usuais, como fixação e estímulo sensório, sensibilidade, né, visão, ou de movimento. Então, interesse não usual, uma coisa estranha, incomum. Né? Uma criança que tem incômodo incomum com som alto, ela grita e fica desesperada quando há um som alto. Quando tem um distúrbio de sono, que pode ser moderado ou grave, tem uma irritabilidade no colo e pouca resposta no momento da
amamentação. Então, são dados suspeitos. Vou pedir, então, para... Quer ver um pouquinho? Pode seguir. Certo. Próximo. Características autistas. Quase não olha nos olhos das pessoas. Pode olhar para baixo ou para o lado. Por quê, doutor Ricardo? Porque, exatamente, porque ela tem dificuldade de conectar-se com o meio ambiente. Vamos ver depois espiritualmente por quê. Qual é a causa disso nas reencarnações anteriores. Tá? Seguindo. Então, casais com filho autista. Esses casais têm mais chance de ter outro filho autista. Há inúmeros genes relacionados, além de fatores ambientais, que é chamada epigenética. Então, não há um gene que determine autismo, gene de autista recessivo, dominante, não. Mas há um conjunto de genes relacionados. Seguindo. Testes genéticos, alterações cromossômicas, ainda em pesquisa, as alterações ocorrem apenas em 3% dos casos de transtorno do espectro autista. 3%. Deve-se pesquisar a síndrome do X frágil, que pode causar transtorno do espectro autista. Então, são algumas referências sobre questões genéticas. Next, please. Predisposição hereditária. Bem, então há uma tendência hereditária, uma predisposição, não uma determinação inexorável, que pegou um gene e vai ser autista. Não. Vejam aí nesse desenho um gene, né? Essas flechinhas vermelhinhas, indicando a participação do campo energético, ou seja, do corpo energético, do corpo etérico, do corpo astral, do corpo mental. Observe nessas flechinhas que o gene murchou, nesse desenhozinho. O que aconteceu? Houve uma menor penetrância genética, uma menor expressividade genética. Por quê? Porque o gene não se expressou, porque no corpo espiritual não há identificação, não há um histórico de vidas anteriores, não há na estrutura da essência daquele espírito uma identificação com a questão do autismo, certo? Agora observe o outro exemplo oposto. O que aconteceu com esse gene? Ele ampliou. Veja, nós representamos ao lado um brilho maior, então ele está se expressando intensamente. Então, essa criança apresenta a questão do autismo com o mesmo gene, é o mesmo DNA. Mas aqui ele expressou bastante devido a quê? Devido, pode mostrar, não sei se mostrou a setinha vermelhinha antes, mas devido à participação, isso, devido à participação, olha só, a participação do campo energético que o espírito traz. Então, esses genes, eles passam a ter um poder de penetração genético maior, ou uma expressividade genética maior. Mas o comando vem dos níveis extrafísicos, do seu histórico espiritual. Próximo, per favore. Next. Lê um pouquinho para mim, descansar um pouquinho. Então, características, né? Quase não expressa emoções. Então, mágoa, ciúme, amor, ódio, são neutros emocionalmente. Então, veja, quase não expressa emoções, não quer dizer que não expresse. Eu lembro de novo aquilo que no comecinho da exposição nós dissemos, não há dois autistas iguais. Não são... a mãe pode dizer, não, mas meu filho expressa mágoa, ciúme, amor, ódio. Claro, pode expressar. É muito comum entre os autistas expressar menos intensamente, certo? Sigamos. Características. Continuando ainda sobre as características, né?
não costumam ter perturbações da sexualidade, não costumam ter perversão ou agressividade nessa área e podem ter desinteresse sexual, exceto se houver outro distúrbio associado. Exato. Então, é uma característica geral dos indivíduos autistas, crianças, adultos, etc., que não costumam ter associação com perversões ou agressividade na área sexual. Né? Eles são, geralmente, indivíduos mais dóceis e não têm essa característica. Né? Sigamos. Podem ser inteligentes, muito, com aptidões específicas, facilidade com o complexo e dificuldade com o simples. Vejamos ali um exemplo. Jacob Barnett, indicado em 2013 ao Prêmio Nobel de Física. Foi indicado e ganhou o Prêmio Nobel, inclusive. Né? Então, ele era autista. Então, existem autistas extremamente inteligentes, mas também não é regra absoluta. Né? Next, please. Yes. Vamos brincar um pouquinho. Então, podem ser autoagressivos, que é o exemplo que batem a cabeça na parede. Exato. Nesse tipo de autismo, a gente costuma, além de outras orientações terapêuticas, a doutora Giovana trabalha muito com florais, etc. Eu uso a tropa belladonna em dinamização altíssima, tipo 200, 1000, 10.000, porque no repertório de sintomas homeopáticos consta a criança que bate a cabeça na parede, ou que bate na própria cabeça. Né? Então, mas às vezes eles podem quer dizer que não são sempre, lembrando, podem ser autoagressivos. Next, please. Então, outra característica, podem ser agitados ou ter imobilismo. Exato. Vejam que é uma coisa bem contrastante, né? Alguns autistas são extremamente agitados e outros, às vezes, ficam numa posição imóvel muito tempo. Né? Pode alternar isso, mas é uma peculiaridade dentro das características de cada espírito. Né? Next, please. Podem ser mais resistentes às viroses infantis e não costumam ter problemas de baixa imunidade. Nós vamos ver depois, conforme as origens espirituais do autismo, por que muitos deles têm essa característica. É extremamente interessante essa informação de entender por que isso, tá? Mas é uma constatação. Próximo. O autista costuma ter boa memória auditiva, guarda o que escuta. O que às vezes é meio constrangedor, porque a mãe imagina, os pais imaginam que a criança não está atenta, não está ouvindo, e às vezes depois ela reproduz, ou diz, ou comenta exatamente o que foi dito. Então, ele tem uma memória auditiva, em geral, muito boa. É uma outra característica. Lembrando sempre que cada caso é diferente um do outro. Eu vou repetir isso várias vezes, né? Sigamos. Então, se expressa diferentemente dos padrões sociais, tem diferente referencial na manifestação do amor, encara o mundo e a vida de forma não convencional. Então, vejam só, ele tem diferente referencial na manifestação do amor. Então, quer dizer, ele ama, certo? Ele ama, precisa ser amado, precisa de muito amor, é fundamental, né? Essa questão e
ele tem uma dificuldade de conexão com o convencional. Seguindo. Há um aumento do número de autistas no nosso planeta. Isso é algo estatístico. E os colegas médicos que atendem crianças, né, como nós atendemos aqui também, a gente verifica, comparativamente a décadas atrás, que o número de autistas é muito maior. Não só nossa experiência pessoal, mas as estatísticas indicam isso. Embora, está escrito ali, então há também maior facilidade de diagnóstico. Alguns eram rotulados de esquizofrênicos, por exemplo, mas era rara criança esquizofrênica, tá? Não era comum. E mesmo assim, apesar de fazer mais diagnóstico, efetivamente o número está aumentando mesmo. Essa é a situação planetária que nós vivemos. Next, please. Quem são esses espíritos? É possível uma explicação única para todos os casos? Não, realmente não, né? Reforçando o conceito inicial, a gente repete para fixação, né, didática. Cada espírito tem uma história, tem reencarnações anteriores, tem um interregno entre uma vida e outra diferente, experiências no extrafísico diferentes, uma personalidade que se constrói em milênios. Então, não há uma explicação única para todos os casos. Seguindo, cada espírito tem uma história pessoal. Logo, há inúmeras causas espirituais de autismo. Seguindo. Então, são irmãos nossos em evolução. E tem 3 situações gerais que nós destacaremos agora. Primeiro, equívocos em vidas pretéritas, que farão uma drenagem para o cérebro. Depois o Dr. Ricardo vai explicar essa questão. Entidades de outros astros com dificuldades perispirituais. E terceiro, espíritos que não aceitaram renascer. Por quê, Dr. Ricardo? Nós vamos ver o seguinte, são 3 situações gerais. Então, equívocos em vidas pretéritas, nós vamos delinear diversas causas, mais de uma causa. Né? Entidade de outros astros com dificuldades perispirituais, nós vamos abordar também, porque quando se reencarna de um astro em outro astro, há uma adaptação do corpo astral à nova situação. E alguns espíritos têm dificuldades nesse sentido. Né? E espíritos que não aceitaram renascer, a gente vai também delinear. Então, vamos ver agora o primeiro item. Então, uma das causas gerais são equívocos de vidas pretéritas que drenam para o cérebro físico dessa encarnação atual. Então, vejamos esse primeiro item. Seguindo. Já foi dito, né? Só lembrando, porque são autistas esses espíritos, temos 3 causas básicas, vamos ver o primeiro grupo, né? Equívocos de vidas passadas. Seguindo. Bem, antes de nós explicarmos essa questão, vamos ver um resumo do que nós somos. Aqui tem um resumo do século XIX, quando o nosso grande mestre Kardec, ele começou a dialogar com os espíritos e eles falaram que, olha, cada alma, cada espírito que somos, que vocês são, está ligado ao corpo, quando encarnado, através de uma estrutura intermediária que é chamada perispírito. Existem 176 sinônimos de perispírito. Corpo astral, corpo espiritual, psicossoma, etc. Eu tenho essa coleção de 176 sinônimos. Porém, algo mais existe além desses corpos. Se pegarmos a literatura do André Luiz, da Joana de Ângelo, etc.,
Pode mostrar seguindo o desenho. Bem, o que une o perispírito, ou o corpo espiritual, ao corpo biológico, é um campo de energia chamado duplo etérico, ou corpo etérico, que é formado de fluido vital, energia vital, ou prana, certo? Então, ali que atua a homeopatia, que atua o reiki, que atua o floral, as medicinas energéticas atuam no duplo etérico, essa energia sofre uma aceleração vibratória, vai para o perispírito, e sofre um rebaixamento vibratório, vai para o corpo. Mas ali é a cunha onde entra a medicação energética, o passe. Quando se recebe uma infusão energética pelo passe, a energia é captada pelo duplo etérico e sobe, acelerando a vibração, ou desce para o corpo biológico. Ambas as coisas acontecem normalmente. Pode mostrar a seguinte, e aqui está o chamado corpo mental, né? Ou campo mental. Né? Então, essas 5 estruturas são estruturas básicas dentro da literatura espírita. Se pegar a Evolução em 2 Mundos, tem um capítulo lá sobre corpo mental, explicando o que é isso. Então, isso é uma denominação clássica. Né? Então, vamos seguindo. Né? Bom, aqui tem uma divisão, um ponto delineando que da esquerda da linha é só no mundo extrafísico. E completa é como nós estamos aqui agora, né? Usando o paletó azul e tudo mais. Temos um corpo biológico e tudo mais. Né? E o corpo etéreo. Seguindo. Vamos rapidamente aqui. Seguindo. Equívocos de vidas passadas. Então, nós vimos que o primeiro grupo de causas de autismo são devidos a equívocos de vidas passadas. Não foram criados espíritos com aleijões biológicos, físicos, tendências a câncer, não. Ou espíritos autistas. E isso se constrói a partir das vivências pessoais, dos traumas, dos sofrimentos, das situações de vidas passadas. Tudo é uma continuidade. Quais são os tipos de equívocos de vidas passadas que nos levam a problemas de autismo, no caso? Bom, destacando aqui, né? Sim. Nós temos os mentais, os comportamentais e relacionamentos humanos desequilibrados. Nos mentais, pelos pensamentos, e os comportamentais, que são os nossos atos equivocados. Exatamente. Então, resumidamente, esse gênero de equívoco, esses gêneros de equívocos, tanto mentais como por atos ou de relacionamento, leva. Nós vamos detalhar um pouquinho mais adiante. Né? Pode seguir, então, por favor. Bom. Então, agora nós vamos comentar aqui equívocos de vidas passadas, por exemplo, um ato, uma atitude que seria o suicídio. O indivíduo suicidando, ele costuma lesar o cérebro do corpo espiritual, do perispírito. E essa lesão no psicossoma, no corpo astral, no perispírito, que é sinônimo, ela depois vai se expressar no novo organismo biológico, onde, através daquela corpinho vermelho que nós do desenho ali do duplo etérico, essas energias da lesão do perispírito passam pelo corpo etérico para o corpo biológico. Então, aquele modelo organizador biológico, ele foi lesado pela atitude do suicídio. E isso, lesando o perispírito, vai comunicar ao corpo físico um modelo lesado. Então, é um equívoco cometido numa vida anterior que pode ser uma das causas de autismo. Né? Não quer dizer que todo suicida vai ser autista, muito menos que todo autista foi suicida. Né? São situações de grupos de entidades. Sigamos. Tá. Exemplos, então, de equívocos de vidas passadas. Temos um aqui, o auto-isolamento.
Então, espíritos que encapsularam-se, fecharam-se em si próprios. Por exemplo, tiranos que não dialogavam, se isolaram, lesando os sistemas cerebrais de comunicação. Exato. Então, esse é 1B, o segundo exemplo de um equívoco de vida passada, comportamental, não é certo? O suicídio é um ato, né? Então, claro que envolve o comportamento também, mas didaticamente, então aqui um comportamento onde o indivíduo lesa o sistema de comunicação que fica registrado no inconsciente e lesa o modelo organizador biológico, o psicossoma, o perispírito dessa entidade. Então, aí o sistema cerebral de comunicação, ele fica em distúrbio. Tá? Então, é uma das características do transtorno do espectro autista, essa dificuldade de comunicação, mais ou menos expressa de uma forma ou de outra. Então, em alguns casos, indivíduos, quando se fala tirano, não quer dizer que seja um imperador ou um senhor feudal. Pode ser simplesmente um marido que tiraniza toda a família, ou vice-versa, uma matrona que tiraniza a família, que não dialoga, que domina a ferro e fogo, né? Que não aceita nenhum diálogo. Né? Então, o indivíduo se fecha. Né? Hoje em dia, modernamente, isso acontece talvez menos, mas na Idade Média isso era de grande expressividade numérica, né? Essa situação. Então, auto-isolamento leva a um isolamento posterior, um auto-isolamento. Né? Próximo. Culpa, sem arrependimento e sem reparação. Claro. O indivíduo, quando se sente culpado, se arrepende, repara o equívoco que fez, ele supera. Por que é que a maior parte... Qual é o resumo da maior situação de espíritos desencarnados no umbral? Ele se sente basicamente o quê? Um sentimento de culpa muito forte. Um sentimento de culpa muito forte. Então, quando esses espíritos no umbral, por exemplo, deixam de se culpar ou de se preocupar e passam a se ocupar, trabalhando, superando, essa situação é superada. Então, a culpa, ela provoca autolesão muito grande, ela pode servir como gatilho para arrependimento e a reparação, mas quando permanece na culpa, ela acaba lesando as suas estruturas extrafísicas mais profundas. Agora vamos detalhar essa questão. Seguindo. A culpa, então, é o lodo no fundo de cristalina piscina, necessita vir à tona para ser drenado. Quem nos disse isso foi André Luiz, né? Nas obras do André Luiz. Né? A construção fraseológica, inclusive, é bem típica. Né? O lodo no fundo de cristalina piscina necessita vir à tona para ser drenado, sair. Então, o processo da culpa, ele é uma lesão que precisa ser drenada, precisa sair. E ela sai da profundidade do corpo espiritual para o corpo biológico. Vamos ver detalhes mais adiante. Seguindo. Poderia ler para nós? Tá, então, vidas passadas e faltas graves. O que vai acontecer aqui? A recordação inconsciente provoca o quê? A recordação inconsciente de uma falta grave. Essa falta grave, ela é recalcada no inconsciente, ou seja, de quem que é? Do espírito. Isso forma um nódulo de forças mentais desequilibradas, que André Luiz chamou de zona de remorso.
Esses nódulos de forças mentais desequilibradas constituem as dívidas kármicas. A fonte é do livro Evolução em Dois Mundos, né, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Federação Espírita Brasileira, capítulo 19, Predisposições Mórbidas. Podemos seguir? Então, aqui nós podemos observar os nódulos que nós estamos representando nesses pontos escuros. É uma forma da gente poder entender melhor o que está sendo dito. Esses nódulos de forças mentais desequilibradas, que aqui é igual, né? São a zona de remorso do inconsciente. Então, esses nódulos geram o quê? Lesões no perispírito. Então, toda vez que nós, através da nossa mente, usamos a nossa mente de forma desequilibrada, ou seja, de que forma nós usamos? Com pensamentos de ódio, de raiva, de medo, quando sofremos um choque e gravamos e registramos, e aí criamos esses nódulos que formam zonas de desequilíbrios que, se não sendo tratadas, permanecerão nos porões do nosso inconsciente, gerando essas lesões, então, no perispírito. Aí o que vai acontecer? Na vida seguinte, como nós falamos anteriormente, o Dr. Ricardo citou um exemplo anterior, falando que no cérebro daquele espírito que tinha dificuldade de relacionamento, esses nódulos estarão em que zona? Nas zonas cerebrais, nas partes que mexem com os sentidos, né? Perfeito. Sigamos, pois. Então, cada nódulo irradia ondas que geram consequências no perispírito e automaticamente na região, que seria aqui o exemplo que nós demos, que seria no cérebro. Pode mostrar a onda que esses nódulos irradiam, que ficam presos, né, nessa região. Daí por isso que o espírito precisa reencarnar para drenar esse ponto energético que está em desequilíbrio. Esse processo de drenagem é o processo expiatório, né? Expiar, eu inspiro, eu expiro para fora, né? Então, expiação pode ser entendido também como um processo de drenagem energética. Nada a ver com castigo, isso não existe, né? Então, é um processo de drenagem energética. Sigamos. Aqui um outro nódulozinho embaixo, com outro diâmetro, outro tipo de energia, né? Então, ali, 2 seria a causa, né, dificuldades do perispírito de se adaptar ao nosso planeta. Então, vamos falar aqui, é uma missão. Então, espíritos de outros astros com perispírito diferente alteram o sistema nervoso. Aqui nós estamos citando o simpático, né, dando sintomas de autismo. Como é que a gente poderia explicar isso melhor, doutor Ricardo? Bem, é o seguinte, espíritos reencarnados em outros astros, eles são muitas vezes deslocados para o planeta Terra por vários motivos. Né? O estudo disso é magnífico, né? Agora, inclusive, no terceiro milênio, nós sabemos que existe reencarnação de muitos espíritos das Pleiades, da constelação, né? De Sírios, enfim, e de alguns outras estrelas, astros próximos, né? E quando eles reencarnam aqui, eles já tinham um corpo astral, um perispírito diferente. E nessa adaptação aqui,
muitas vezes há uma dificuldade de conexão com o sistema nervoso, principalmente com o simpático, né? E isso aí, evidentemente, é uma referência que precisa ser mais bem detalhada e estudada, né? Isso pode ser uma das causas de autismo. Nesse caso, pode ser até espíritos como aquele que ganhou o prêmio Nobel, né, de física, né? Então, é um espírito que vem aqui como um missionário na área da ciência, mas tem essa dificuldade e apresenta autismo, né? Sigamos. Então, o segundo grupo de situação. Para mais. Então, dificuldades do perispírito com o nosso planeta. Espíritos de outros astros, com perispírito diferente, estão preparando novos corpos para a evolução do Homo sapiens. Geram modificações genéticas que se arquivam no perispírito e irão modificando os cérebros nas próximas encarnações. Há uma referência neste sentido do Divaldo Pereira Franco, em palestras que ele aborda a questão do autismo, certo? Se alguém quiser ver a fonte, até estudar com mais detalhes, né? Então, são situações de autismo que não pertencem àquele primeiro grupo que foram equívocos graves de vidas anteriores, né? É um segundo grupo de causas de autismo. Sigamos. Dificuldades do perispírito, do perispírito, né? Aqui nós vamos falar do extraterrestres com o nosso planeta. Então, suas modificações genéticas é o que os tornariam mais resistentes às viroses infantis. Certo. Há informações espirituais a esse respeito e vocês vejam que está escrito que os tornariam. É uma hipótese, mas é uma hipótese bem viável, né? Porque há modificações genéticas, porque são perispíritos diferentes que controlam os DNAs de uma forma diferente e eles têm casualmente maior resistência às viroses infantis. Então, pode-se fazer essa conexão de raciocínio. Tá? Sigamos. Então, terceiro grupo de causa de autismo. Recusa sistemática com posicionamento mental de não aceitação a nascer de novo. É verdade. Há espíritos que têm pânico, né? Tem pessoas que têm pânico de passarinho, de gato, e tem pessoas que têm espíritos que têm pânico de nascer de novo, né? Nós temos, às vezes, pânico de voltar para o plano astral, que pode ser maravilhoso, etc. Mas se perguntarem para mim se eu quero desencarnar agora, eu disse, olha, eu não estou muito interessado no momento. Mas o senhor não é espírita? Não sabe que lá é muito bonito e bom e saudável, etc. Sei, mas eu prefiro ficar aqui com o meu dodó e tal. Então, na realidade, a gente tem um instinto de conservação muito grande aqui e algumas pessoas têm pânico de desencarnar. E tem pessoas que têm pânico de reencarnar. Então, esse pânico, essa, às vezes, teimosia, acaba determinando uma reencarnação compulsória. E, muitas vezes, essa recusa em aceitar essa realidade torna o espírito com dificuldade de conviver com essa nova realidade. Então, alguns autistas estão situados fora do mundo convencional, porque eles, no inconsciente, têm gravado fortemente núcleos energéticos desse posicionamento da não aceitação à sua realidade. Certo? Então, é uma causa. Bom, sigamos. Então, aqui, tratamentos complementares, né? Conversar com o autista dormindo, o azul, né, para justamente ativar a parte do coronário, o rosa, ligado ao amor, no cardíaco. Eu vou até comentar isso aí. Então, por favor. Vamos exemplificar.
o papai ou a mamãe conversando com a sua criança autista. A criança está dormindo, facilita, né? Vamos atingir o inconsciente da criança. Agora, filhinho, flores azuis estão caindo sobre a sua cabecinha. É uma luz muito linda, azul, claro e brilhante. Esse azul está entrando pelo alto da sua cabecinha, chakra coronário. Vamos ativar a pineal. Então, sinta agora essa luz azul belíssima. Vamos agora conversar, filho querido. Olha, 2 mais 2 são 4. 2 maçãzinhas mais 2 maçãzinhas são 4 maçãzinhas. Opa, 4 maçãs. 2 mais 2 mais 2. Conforme a idade da criança, claro, né? Rosa. Querido, veja como o papai e a mamãe te amam. Nós te amamos muito. Você ama o papai, você ama a mamãe. Mamãe e papai te amam. Oba, que lindo, nós 3 nos amamos. Agora, filhinho, veja essa luzinha rosa, tão linda, de pétalas cor-de-rosa, caindo no seu coraçãozinho, gotas de luz cor-de-rosa estão caindo ali, etc. Então, resumidamente, estamos inundando de luz, fluxo azul, estimulando o coronário, porque é um chakra de cor azulado, e ligado à parte afetiva, o cardíaco com a cor rosa. Né? Existem outras técnicas, claro, mas o autista dormindo facilita. Né? Ele não está reagindo, o inconsciente está recebendo. Existe uma medicação da Noruega, que é o ômega 3, né? Existe agora uma outra medicação nova que auxilia o processo do autismo, que é um folato. É um folato. Então, porque o ácido fólico parece que tem uma relação com alguns transtornos. Né? Então, nós temos, por exemplo, o L de levógeno, metil folato de cálcio, que é um produto lançado no Brasil pelo laboratório Hebron, levógeno L, né? Metilfolato de cálcio. Então, auxiliaria a ação de outros medicamentos. Né? Esse folato de cálcio, nessa estrutura química, ele penetra a barreira hematoencefálica, ou seja, adentra a profundidade das estruturas neuronais. Né? Uma música adequada, suave, harmônica, tratamento homeopático, que é bem a minha área, tratamento de florais, que é a área da doutora aqui, e, fundamentalmente, o amor. Não adianta nada disso se não houver amor. Sigamos. Sigamos. Família do autista, em geral, contribui para essa situação em vidas anteriores. Então, quem mais sofre, né, nessa relação? Então, existe a missão, a prova, a expiação. Às vezes até os 3 juntos. Os 3 juntos, exatamente. Também, às vezes individualmente, às vezes junto, né? E não criar expectativas exageradas. São tópicos que nós estamos colocando ali, né? Que não rotular como expiação, ou como prova, ou como missão. Pode haver os 3 fatores, e a família pode ter o processo expiatório de ter um filho autista, pode ter a aprovação, ou pode ter a missão, ou pode ter os 3 associados. Como ela leu agora, não cria expectativas exageradas, é preciso compreender e amar. Vamos seguindo por causa do nosso tempo. Bem, aqui nós temos uma fotografia feita na nossa casa espírita, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Uma senhora, Dona Nilza, posso citar porque ela é uma benfeitora, uma trabalhadora. Aqui é o dedo, o campo eletromagnético, a bioenergia dela, né, saindo. E aqui à esquerda, com vermelhinho embaixo, a pessoa antes de receber o passe. Depois do passe, olha lá em cima. Depois do passe, olha a modificação do campo eletromagnético dela, do que seria aproximadamente a aura. Veja o campo vermelho como está saindo, está se desmoronando, e como ela está se enchendo de luz.
isso é uma documentação, uma foto Kirlian de antes do passe e depois do passe, demonstrando que é um fluxo de energia significativo com modificação na eletrobiografia do paciente, né? Sigamos. Documenta o passe. Desobsessão, seja encaminhar os espíritos que estão perturbando o processo, seguindo. Próximo. Bem, o obsessor, ele emite radiações, frequências de energia numa certa onda, representando por bolinhas. Essas esferas são idênticas a pessoa que tem um passado comum com o obsessor, entram em sintonia, né? E vamos passar rapidamente isso. Então, não há uma obsessão gratuita, há um histórico semelhante de ambos. Bem, agora eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre os florais aí. Bom, então, sobre os florais, né? Mudamos os florais se o quadro clínico está relacionado a medos, insegurança, mágoas, culpa, ciúmes, necessidade de atenção. Existem 38 florais no sistema das essências estudadas cientificamente pelo Dr. Bach. Então, elas estão relacionadas justamente a esses que nós pontuamos aqui, medos, inseguranças, mágoas. Sabemos que existem terapeutas que têm utilizado os florais para tratamento de determinados transtornos. E por isso que nós colocamos aqui, justamente, até ressaltando uma fala de Hahnemann, que Dr. Bach ficou atraído pelo trabalho de Hahnemann, que ele também é um homeopata, médico homeopata, Dr. Eduardo Bach, e que cita que o paciente é o fator mais importante na cura de si mesmo. Então, os florais, qual que é a importância? É a importância da personalidade na doença. Então, citando rapidamente, para alguns transtornos, isso não significa que os florais irão recuperar, tratar, porque nós estamos falando do espírito. Então, esses florais, eles irão energeticamente atuar no perispírito, no espírito. Então, nós trouxemos aqui aqueles casos, por exemplo, pegando um exemplo de um floral, o Chestnut Bud, né? São pessoas que têm dificuldades em aprender. Então, tem toda uma relação ali estudada para que fosse classificado dessa maneira, dificuldade em aprender. Então, esse floral, utilizando esse floral, irá se trabalhar o quê? O campo mental do paciente, porque está na mente. Então, o floral ele vai atuar justamente o quê? Naquela personalidade, vai ser estudado aquela personalidade. Então, assim, existem outros vários florais, que nós não teríamos tempo aqui para citar todos eles. O doutor Ricardo vai citar agora a parte homeopática também, e assim podemos seguir, então, com outros estudos, né? Temos aqui também florais que atuam por repetição de erros, né? Ou seja, aquele que não aprendeu, repete sempre, não absorveu aquele aprendizado. Então, repete inúmeras vezes aquele erro. A ansiedade, a angústia, o ódio, o egoísmo, preguiça, inveja. Então, para quem tem interesse em estudar os florais, absorver, podemos, assim, depois até passarmos algumas obras relacionadas a eles. Sigamos? O Dr. Juan Danilo Rodrigues, ele é um médico e ele é autista.
Ele é um profundo estudioso do autismo e é espírita. Ele fez vários trabalhos associados ao Divaldo Pereira Franco. Então, uma referência de uma literatura muito importante. Sigamos. O tratamento da miopatia unicista, então, baseia-se nas energias do espírito. Então, sempre mais de uma característica. Não são só essas aqui, mas estamos exemplificando. Então, um paciente que é tímido, friorento, a gente pode usar silícia terra. O paciente tem medo de tudo, calcária carbônica. O paciente que não tolera injustiça, nux vômica. A pessoa extremamente ansiosa e organizada ao extremo, arsênico albo. Tem mágoa, ressentimento, nato muriático. Teve uma grande perda, seja do cachorrinho, do gatinho, ou de um parente, ou uma perda financeira, de posição, de postura, etc. Inácia Mara. Aquela criança que vive colocando fogo em tudo, piromaníaco, né? E é friorento, é passufo. Aquele indivíduo que prevê a sua morte, data da morte, geralmente prevê errado, né? Mas ele tem essa mania de prever a data da morte, tem pânico de dor, acônito na pérola, seguindo. Próximo. Aquele indivíduo que tem uma indignação muito forte, estafiságria, extremamente autoritário, não pode ser contrariado, licopódio, ciumento, loquaz, sensual, laqueses trigonocéfalos. Então, laqueses trigonocéfalos é uma cobra, né? Céfalo, cabeça, trígono, cabeça de triângulo. Então, não é só planta, vejam só, né? Abandono, pulsatila nígricas, indivíduo compassivo e afetuoso, fósforos, né? Que tem ilusão de estar sendo perseguido e tem ilusão de estar fora do corpo, às vezes está mesmo fora do corpo, né? Anacardium orientalis, que nunca perdoa os outros, mitriquiácide, distraído, desorganizado, sulfo, preguiçoso, né? Seguindo. Então, são exemplos, né? São exemplos de forma de tratar. Agora, rapidamente, um videozinho de 2 minutinhos ou 3, do Divaldo Franco, uns bonequinhos aí, podemos assistir então. Como o Espiritismo veio e explica o autismo e como podemos ajudar os autistas? O Espiritismo elucida que o autismo, genericamente, como os transtornos esquizofrênicos, as degenerescências nervosas, as anomalias fisiológicas, a anencefalia e outros tantos processos dessa natureza são frutos da reencarnação. Em alguns desses casos, a pessoa vem com as marcas do suicídio que praticou na existência passada. Imaginemos que eu aplico um tiro na minha cabeça. Eu destruo o corpo e perturbo o perispírito, o corpo astral. Quando eu me vou reencarnar, esse perispírito, esse modelo organizador biológico, vai plasmar um cérebro deficiente. Se eu dou um tiro no coração, eu me reencarno com uma problemática cardiológica. Se eu aspiro um tóxico, eu então reencarno com problema digestivo ou pulmonar. De acordo com o tipo do meu suicídio, eu gero uma problemática muito grave. E os pais foram pessoas indiretamente envolvidas naquele drama. Imaginemos, eu sou uma pessoa de pele branca e quero casar-me com alguém de pele negra, marrom, amarela. E os pais impedem, como era comum no passado. Não tendo resistências morais, eu opto pelo suicídio. A decisão é minha, mas os fatores que contribuíram foram dos meus pais. Eu reencarno na mesma família para juntos resgatarmos eles a intolerância e eu a imprevidência. No caso do autismo, falando em tese, normalmente o autista de hoje é um suicida de ontem. Ele reencarna com limitações. Quer fazer? Amar. Porque ele tem limite, mas ele tem um cérebro perfeito e tem um tipo de raciocínio lógico. Então, aqueles que convivem com autistas, tratá-los naturalmente, com muito carinho. Se eles estiverem na fase agressiva, porque às vezes é um autista agressivo, é necessário a medicação para acalmar o sistema nervoso.
Mas se não for um tipo agressivo, for um tipo introspectivo, trabalhar para que ele saia daquele mutismo, daquele silêncio. E isso nós conseguimos com resultados expressivos. Aqui termina. Seguindo, próximo, por favor. Não sei se tem mais algum slide. Bom, muito obrigado pela oportunidade, pela alegria de estar com vocês todos. É uma forma sintética de apresentar o assunto, né? Nós podemos abrir, se a organização achar que temos tempo, podemos abrir para algumas perguntas que seguem a coordenação da equipe lá. Bom, vamos agradecer, né, em primeiro lugar, a bela explanação do Ricardo e da Giovana, né, muito esclarecedor. E realmente aguardar novas palestras do Ricardo, mas vamos aproveitar a presença dele aí, da Giovana, e quem tiver perguntas nesse respeito, vamos tentar esclarecer nesse momento. Né? Tristão? Oi? Eu queria só contar para o doutor Bernardi, doutor Ricardo e a doutora Giovana, uma experiência minha com uma criança autista. Né? Então, eu me chamo Ilka e trabalhei na área da educação especial com deficiência auditiva. E me recordo, isso já há muitos anos, porque eu já estou aposentada há muitos anos, mas me lembro que eu trabalhava com estimulação precoce e foi matriculado na minha turma um menino de 5 anos como deficiente auditivo, porque ele não se comunicava, ele não falava, a mãe era professora e ele não tinha linguagem. Então, naquela época... Sim. Como? Não, é bom resumir para dar tempo para outros fazerem perguntas também, mas por gentileza. Não, então é isso que eu queria dizer. Ele era uma criança inteligente, como o senhor mencionou na sua explicação, ele era o mais inteligente na turma, mas não se relacionava com ninguém. Então, vários desses pontos que o senhor colocou aí, eu estava me lembrando que eu identifiquei nessa criança, né? E eu só fui descobrir que ele não era deficiente auditivo no momento que eu trabalhava com ele individualmente, e de costa para a porta, quando alguém entrou e bateu a porta, e ele daí se virou. Então, isso me chamou a atenção. Aí começamos a fazer alguns testes, e daí ele foi encaminhado para uma outra escola, né? Normalmente, porque ali nós só trabalhávamos com a deficiência auditiva. Mas porque ele foi matriculado como deficiente auditivo, realmente, e na verdade ele era uma criança autista. Perfeito. Só para colocar um depoimento. Isso. Muito bem, amigos. Então, vamos ver se alguém tem uma indagação a fazer sobre o que foi exposto. Sim, pois não. A Vânia está perguntando o seguinte: há cura para o autismo no espiritismo? Bem, quando Jesus curou o cego, ele não disse, vai, meu filho, eu te curei. Não. Ele disse, vai. Em outras palavras, ele disse assim, vai, agora eu vou falar na linguagem do século XXI. Porque, meu filho, você fez movimentos energéticos intrínsecos do seu inconsciente que mobilizaram energias as quais entraram em sintonia com o plano astral superior, plano mental, absorveu energias de alta frequência vibratória e te promoveram um processo do mental via psicossoma, atingindo o corpo biológico, e a sua retina passou a captar a energia luminosa com precisão. Ou ele disse, a tua fé se curou. Na realidade é o seguinte, é que precisa a pessoa fazer um movimento psíquico, um movimento mental importante em direção à cura. Isso é a pessoa, ou os pais, ou a família. Ninguém cura ninguém, nem Jesus. Ele disse isso. Eu não disse eu te curei. Alô? Então, tem outra pessoa falando junto, parece. Então, pedimos para cada um falar por vez.
depois que o doutor de Bernardo falar, o Luiz Bretos, que pediu a palavra, será a vez dele. Perfeito. Está ouvindo. Olá. Então, o espiritismo, ele contribui. Parabéns pela sua exposição. A pergunta eu já estava fazendo direto pelo chat aqui. Se o senhor, a sua experiência com o uso da risperidona no autista agressivo, que o senhor passou rapidamente num dos seus slides, no autista agressivo. Poderia fazer uma consideração, por favor? Bem, eu não tenho experiência com risperidona porque nunca a usei. Eu procuro optar sempre... Um pouquinho, doutor Bernardo. Tem alguém aí com o microfone aberto, mas está com o cachorro latindo ao fundo, por favor. Cuidem, porque não pode ter ruído assim. Já desativei isso, Duvaldo. Pode continuar. Bem, então, como eu disse, eu nunca usei risperidona. Não, nenhuma crítica a quem use. Deixe bem claro isso. As pessoas, os profissionais podem utilizar e ter bons resultados. Eu não tenho essa experiência. Eu trato com florais, com homeopatia, com técnicas de energização, né? Enfim, com um conjunto que nós expusemos ali. Mas há profissionais que podem utilizar e se alguém estiver participando e tem alguma experiência com risperidona, até pode fazer algum depoimento, né? Então, seria isso que eu poderia responder ao amigo ali. Obrigado. Doutor, tem mais perguntas aqui, ó. A pessoa não tem nome, mas há como saber qual é a causa? E se sim, existe alguma utilidade em saber a causa? Ele deu as causas. Bem, nem sempre há utilidade. Qualquer conhecimento abre horizontes de raciocínio e horizontes que ampliam a nossa percepção e favorecem um tratamento. Por exemplo, se há um processo de complementar de um espírito obsessor, a gente perceber isso, a gente vai fazer, além de todo o tratamento, indicar um processo de desobsessão, naturalmente à distância, não com o autista presente, né? Então, é útil. Se nós observarmos que há uma outra causa que a gente consiga detectar, favorece o direcionamento do tratamento. Agora, a gente não fica assim especulando sem necessidade, né? Às vezes, a gente coloca o nome da pessoa num grupo mediúnico, faz radiação, se concentra, abre-se o campo, os médios se deslocam extrafisicamente, se desdobram, vão ao local, percebem, dão informações. Nós fazemos também esse tratamento, essa parte espiritual, naturalmente, é voluntária, né? É gratuita e voluntária, e faz sempre acompanhado ao tratamento médico que nós fazemos, ou outros profissionais fazem, né? Então, sempre as informações são úteis, nunca por mera curiosidade, mas sim com uma finalidade amorosa, terapêutica e respeitosa. Então, é importante ampliar o conhecimento, sim. Doutor, a Camila Masson pediu a palavra. Camila, pode falar. Olá, doutor Ricardo, tudo bom? Muito obrigada pela exposição. Eu sou neuropediatra e atuo aqui em Foz do Iguaçu, sou da AME Foz do Iguaçu. Daí estava aqui acompanhando a sua palestra. Camila. Só porque o colega perguntou a respeito da risperidona, né? Como a gente trabalha com muito autista grave, a gente acaba... Risperidona é uma medicação, em tese, bastante segura para a gente usar. É o que a gente considera assim, ela não é o tratamento, claro, mas ela serve para tratar os sintomas de agressividade, né? Lembrando sempre que o mais importante do TEA são as terapias, né? Para a gente poder auxiliar eles a adquirirem as habilidades sociais, as habilidades de comunicação verbal, enfim. Mas a gente usa nos casos que realmente precisem e nos casos que a criança está tendo prejuízo com a agressividade, né? Ótimo. Que esteja em heteroagressão ou autoagressão e que tenha realmente um prejuízo, sabe? Mas é uma medicação segura e que às vezes a gente precisa fazer alguns exames laboratoriais só para a gente ter um controle da medicação. Lembrando que a medicação, quando a gente usa, é sempre por um tempo determinado,
né? Sempre a ideia do médico vai ser retirar a medicação quando possível, né? Quando as terapias já tiverem feito efeito, né? Quando a criança for ganhando maturidade, mas isso varia de paciente para paciente. Só para contar um pouquinho a minha experiência com risperidona. Tá bom, doutor? Agradeço muito. Obrigada. Muito obrigado. Doutor de Bernardi, tem uma pergunta que fizeram aqui, interessante. Qual seria o motivo para o aumento de números de casos de autismo? Pergunta de Thaís Gasparini. A Thaís Bom, do Valdeci. uma das causas é o afluxo de grande número de espíritos reencarnando de outros astros. Então, entraria naquele segundo grupo da dificuldade de adaptação perispiritual ao nosso corpo biológico. Esta é uma das causas. Outra causa de aumento, a segunda causa, seria a maior facilidade de diagnóstico clínico. Então, isso também, como citamos no começo, alguns autistas eram considerados esquizofrênicos. Então, esta seria uma outra causa. E a terceira causa, eu imagino, presumo, que estão reencarnando no planeta muitos espíritas que foram suicidas ou tiveram outras questões e agora estão tendo essa oportunidade de drenagem, esse processo expiatório, num organismo biológico, numa outra encarnação. Resumidamente, é isso, né? Aqui uma pergunta também, a pessoa não citou o nome, como saber qual é a causa? E sim, existe alguma utilidade em saber a causa? Eu acho que já foi respondido, tenho impressão. Então Creio tem que uma sim, né? senhora aqui, a senhora Célia Ângela. Célia Ângelo, ela fala que é mãe de um moço adulto com 30 anos com autismo. Ela pergunta que ele tem muita alergia a alimentos. Parece que só o glúten de trigo que ele consegue absorver sem problema, né? Alguma orientação? Ela teria que fazer o tratamento para alergia alimentar paralelamente aos cuidados do tratamento de autismo, né? Então, existem outras comorbidades em qualquer patologia, né? Então, o autismo também apresenta comorbidades, tem que ser tratadas com todo carinho, com todo critério. São situações que coexistem, né? Necessariamente não estão ligadas ao autismo, mas estão presentes e necessitam ser tratadas. Não sei se eu esqueci de responder alguma coisa. Não, é somente essa pergunta. É Emerson, tem alguém mais que pediu a palavra, Emerson? Acho que não, Edson, segue lá, Pelota. Não tem ninguém que pediu a palavra, não. Então, eu gostaria de... Emerson, tem uma pergunta ali sobre a regressão de memória. É interessante. Tem sim. Deixa eu ver aqui. A regressão de memória pode ajudar nos sintomas de autismo? Sou mãe de autista, Ana Rosa. Bem, em princípio, não é uma indicação para a terapia regressiva a vivências passadas. O autismo não é uma regressão. Pelo menos em tese, em linhas gerais, nós diríamos que não há uma recomendação nesse sentido. Agora, como nós dissemos, não há duas pessoas iguais no planeta. A pessoa que tem autismo, ela pode ter, por exemplo, um pânico específico numa certa situação. Eu, por exemplo, tive uma paciente que tinha pânico de gatinho, ela não podia passar em rua que tinha gatinho, não podia visitar nenhuma pessoa que tinha gatinho, ela perguntava, tem gatinho na vizinha? Se tiver, eu não vou, né? Então, vejam só, na terapia de regressão, foi localizada numa vida anterior dela, que ela passava fome e dificuldades no colo de uma moça que cuidava dela enquanto a mãe estava ausente, e essa moça que cuidava ficava com o gatinho no colo. Então, ela gravou a figura do gato ao sofrimento, inconscientemente. E agora, nessa vida, agora não podia ver um gato que sentia-se mal, entende? Então, se a pessoa tiver uma questão muito expressiva nesse sentido, dependendo do nível de autismo, se é um bom diálogo e tal,
até admito que se possa fazer, mas não especificamente fazer uma terapia de regressão para curar o autismo. Isso não, entende? Então, a gente não pode ser radical para não fazer, mas, teoricamente, não é uma terapia especificamente indicada. Doutor, outra pergunta aqui, ó. O mutismo seletivo faz parte? Não entendi como? O mutismo seletivo, ele faz parte do TEA? Ah, sim, agora que entendi. Minha esposa está me ajudando aqui. O mutismo seletivo, né? Sim, pode fazer parte. Pode fazer parte. Lembro que qualquer sintoma desse, por um sintoma só isolado, nunca dá diagnóstico de autismo. É um conjunto de situações numa avaliação mais ampla, né? Então, mas pode haver autista, sim, que tem mutismo seletivo. Ricardo, Edson, doutor Ricardo Tristão. Ricardo, você, por um acaso, tem alguma informação de alguma comunicação mediúnica de um espírito que foi autista ou que, se for encarnado, se é autista, e dele relatando alguma dificuldade que ele sente na convivência do dia a dia, ou você não tem nenhuma informação de alguma comunicação mediúnica nesse sentido? Você se lembraria de alguma, não? Não me recordo, viu? Porque eu frequento o grupo mediúnico há mais de 60 anos, de garoto já frequentava. Então, pode ser que em épocas muito anteriores, até mesmo como não havia tanto diagnóstico de autismo, pode ter ocorrido. Mas, nos últimos anos que a gente presta mais atenção nisso, não tenho percebido. Ok. Mas pode ter havido, sim. Não é que seria interessante a gente saber, né, se por um acaso o autista expressando via mediunicamente, como é que se ele sente sofrimento, se ele sente alguma dificuldade maior, íntima, por ser autista, né, por ter a limitação, né? Provavelmente tem, mas expressando isso pela via mediúnica. Mas tá bom. Bem interessante mesmo essa possibilidade de observar isso, né, Tristão? Isso mesmo. Temos mais uma pergunta depois de você falar, Edson. Isso. Terminei, então. Pode falar. Tá, na verdade, eu quis dizer o seguinte, que ele falou sobre o autismo de pessoas que vêm de outros planos também, né? E vêm com uma missão como vem ali, sei lá, pessoas com uma capacidade maior, com uma missão, né? E eu gostaria de saber se, independente disso, espíritos comuns, né, que não são de outros astros, de outros planetas, por exemplo, e precisam, de repente, ser autistas para manter o foco da sua própria reencarnação, digamos assim, né? Então, é essa a pergunta. Sim. Entende como eu quero dizer? Independente, aí, doutor Ricardo, de ser de ter um problema com vidas passadas, entende? Simplesmente para dar mais foco para ele poder desenvolver a sua missão, os seus objetivos da sua própria reencarnação. É essa a pergunta. Bem, tudo que nós vivenciamos na encarnação atual é uma continuidade de vidas pretéritas. Então, eu tenho dificuldade ocular, eu tenho uma facilidade em tal área, aptidão para isso, fragilidade em determinado setor, sempre reflete uma questão de vida anterior. Então, se alguém está passando por um processo de autismo, esse processo não é casual, como você sabe perfeitamente. Não é casual por quê? Porque faz parte do seu aprendizado. E esse seu aprendizado desta vida, ele necessita fazer-se em função do seu histórico. Por que ele tem que ter aquele aprendizado? Ele tem que ter aquele aprendizado porque falta a ele desenvolver determinadas características que ele não desenvolveu
em vidas anteriores, ou não desenvolveu, ou usou-as equivocadamente. Seja qual for a origem, tudo que nós temos hoje, desde o cabelo até a unha do pé, reflete o que? Um modelo organizador biológico. Então, reflete tendências do nosso histórico de milhões de anos, desde o átomo até, né, até a atual situação. Então, tudo que nós estamos passando são características programadas, que no fundo são autoprogramadas. Não são os mentores que resolvem, você vai ser autista. Não, eles estão acompanhando, estão orientando, estão percebendo que aquilo é um processo inexorável, automático, em função da lei cósmica onipresente, ou seja, Deus. Onde é que está Deus? Dentro de cada um de nós. Vós sois deuses, disse Jesus, não é isso? Então, dentro de nós está a lei. Então, nós criamos condições, deixamos de fazer alguma coisa, e isso geram as necessidades atuais. Então, tudo que nós vivenciamos agora, exceto aquilo que eu decido fazer nessa vida, então, e a gente tem consequências dessa vida, porque fatos que nós executamos nessa vida, obviamente. Mas aquilo que nós já nascemos como, sempre tem um histórico anterior. Obrigada, doutor Ricardo. Nada, foi um prazer, Marisa. Doutor Edson. Oi? Então, acho que chegamos ao fim das perguntas? Acho que é isso, né? Então, tá bom. Então, atingimos nossos objetivos, né? Tivemos mais de 80 participantes, né? Vamos agradecer de coração ao Ricardo, que não precisou fazer essa viagem de Florianópolis até aqui, né? Ele estava sendo convidado para vir em setembro, então pôde deixar o carro na garagem, né? Mas, apesar de alguns detalhezinhos, que é normal nesse começo dessa parte nossa de computação e tudo mais aí, a gente vai treinando com a técnica. Mas queria agradecer, o Ricardo já nos deu alguns títulos de palestra, né? Depois o Ricardo pode mandar para nós um mais completo, com as palestras, que tem várias outras palestras, que a gente pode convocá-lo novamente para mais um papo como este, né? Ricardo, então agradecemos aqui o grupo de Curitiba em nome da AME, né, e de todos os participantes. Agradecemos os participantes todos, nossos aqui queridos. E o mês que vem teremos, na segunda quarta-feira do mês de setembro, teremos então uma nova palestra que nós mandaremos o título para vocês. O Ricardo e a Giovana, nosso muito obrigado pela participação desta noite. Pedir para o Manuel fazer nossa prece de encerramento. Então, Manuel, fazendo o favor. Não é você que faz. O microfone, Manuel. Está fechado. É ele que faz, não é você. Pode fazer a prece. Libera o microfone do Manuel. Isso. Ai, meu Deus. Alô? Estão me ouvindo agora? Pode falar, Manuel. Pode encerrar. Então, meus irmãos, apesar da pandemia, a tecnologia está nos ajudando a manter a beleza fraterna dessas reuniões e elas têm sido realmente um recanto de busca e de encontro com o conhecimento. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos reunidos em seu nome no momento dessa prece, rogar que nos envolva na sua luz, na sua paz, que nos preserve das maldades do mundo, que nos preserve da pandemia e que nos faça instrumento do seu amor entre os homens. Assim, agradecendo aí o doutor e a doutora
pela dádiva do conhecimento, que é o que tanto precisamos. Em nome de Deus e de Jesus, nós damos por encerrada essa reunião fraterna.